Envelhecer bem, com saúde, com autonomia, com liberdade, se sentindo plena, uma boa libido, uma boa composição corporal e principalmente evitar doenças crônicas como a hipertensão, a obesidade, o diabetes, o Alzheimer, são o desejo de todos nós. Para conseguir atingir o envelhecimento saudável, precisamos seguir alguns pilares. Esses pilares eu acabei vendo na prática clínica, atendendo centenas e até milhares de pacientes no meu consultório. E, diante de todos os meus estudos, diante da prática, da vivência do dia a dia, atendendo mulheres de diferentes idades, diferentes fases da vida, com diferentes objetivos de tratamento para a sua saúde, eu compilei algumas observações, alguns fatos, e esse é o tema da nossa live de hoje, os pilares do envelhecimento feminino. Estou muito empolgado, estou muito feliz, fazia tempo que eu não fazia uma live grande de um tema tão relevante ao vivo aqui no Instagram, em que a gente vai poder trocar ideia, compartilhar conhecimentos, vivências e experiências. E o objetivo dessa live é abrir a cabeça de todas as mulheres do que fazer, independentemente da fase da vida que se encontra, das suas comorbidades, dos seus anseios, dos seus desejos. Saber o que fazer para cuidar melhor da sua saúde e envelhecer bem. Boa noite para todo mundo, vocês que estão ao vivo aqui comigo, estão chegando agora. Está um frio absurdo aqui em Santa Catarina, 6 graus hoje. Consegui chegar agora há pouco do consultório, só tomei um banho e já estou aqui para a nossa live. Você que está assistindo essa reprise, passa uns minutinhos para frente que eu vou esperar o pessoal entrar aqui e nós já vamos começar, que a gente tem muito conteúdo, muita coisa para falar, muita coisa para passar, e eu desejo uma boa noite para quem está entrando aí, o Ivo, Lorena, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos aí. Atendendo milhares de mulheres, eu cheguei a checar ontem o meu sistema, 1.700 mulheres nesses 3 meses. Eu entendi, eu percebi, eu vivi isso na minha prática, até comigo mesmo, de como são importantes a gente obedecer algumas regras e alguns pilares para cuidar da nossa saúde e o quanto isso impacta diretamente nos resultados da nossa saúde. E eu quero compartilhar, eu compilei uma forma, um método, uma visão que eu desenvolvi, uma criação minha, junto com o auxílio de uma colega muito querida, uma nutricionista, a Sara Sotero, essa visão. Inclusive a gente tem um grande projeto em cima dessa visão, mas hoje eu quero compartilhar aqui de coração com vocês, entregar um pouquinho desse conteúdo, dessa vivência e dessa experiência. Em respeito a todos que estão aqui no horário, às 8 horas, eu vou iniciar então a minha explanação falando sobre os pilares ou os segredos do envelhecimento feminino. Eu vou tentar deixar os comentários abertos. Se estiver atrapalhando muito aqui na hora de algumas explicações, eu vou tirar um pouco os comentários, depois eu volto. A intenção da live é que seja algo interativo. Até minha mãe está presente. Boa noite, mãe. Te amo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a entender. Quando a gente fala de envelhecimento feminino, eu queria que vocês prestassem atenção nessa pirâmide que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Olha que interessante essa pirâmide. É o método que eu criei, é a visão que eu enxergo a saúde. As minhas pacientes conhecem essa pirâmide que eu falo nas consultas. E basicamente a gente tem que entender o envelhecimento feminino e os pilares da saúde para envelhecer bem nesses 3 níveis dessa pirâmide aqui. Em que a gente tem a base da pirâmide, em que vocês podem ler ali, eu vou ler para vocês, estilo de vida e desinflamar. O segundo nível dessa pirâmide se chama equilíbrio hormonal,
e a importância dos hormônios. E por fim, o topo da pirâmide, a cerejinha do bolo, seriam as estratégias e suplementos. Bom, Dr. Léo, como assim? O que você quer dizer com essa pirâmide? Então vocês têm que entender essa pirâmide aqui, em que a base da pirâmide é a coisa mais importante. Se você não tiver uma base dessa pirâmide muito bem feita, tudo que está em cima vai ruir e não vai surtir efeito e não vai ter benefício. Eu vou começar a explicar essa pirâmide, essa live, de um exemplo muito simples que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês compreendam. A base da pirâmide é o estilo de vida. Não tem como fugir disso, não tem atalho. O estilo de vida ele é fundamental, principalmente o sono, o manejo do estresse e da ansiedade, a alimentação e o exercício físico. Eu adiciono no estilo de vida outras coisas como a saúde intestinal, a saúde do fígado, a saúde das mitocôndrias, alguns contaminantes ambientais que a gente vem se expondo ao longo das nossas vidas e não estar inflamada. No final de tudo, o importante é não estar cronicamente inflamado. Vocês vão, e o segundo pilar, o segundo nível, degrau dessa pirâmide se chama equilíbrio hormonal. Como assim, Dr. Léo? Eu vou dar 2 exemplos, 2 extremos aqui, que vai ficar bem fácil de vocês compreender e depois eu vou aprofundar na pirâmide com vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam? Entendam um cenário seguinte. Pensem comigo, vamos hipotetizar uma mulher com o melhor estilo de vida do mundo. Então, vamos pensar uma mulher que ela dorme cedo, acorda cedo e o sono dela é de excelente qualidade. Esta mulher, ela acorda cedo e vai fazer um treino. E ela treina 2 vezes por dia. De manhã cedo, um treino de força, um treino de levantamento de peso. E à tarde, um aeróbico. Sempre com personal, sempre um treino adaptado para ela, de acordo com o objetivo, com a fisiologia dela. Essa mulher hipotética, ela tem um chefe de cozinha que trabalha 24 horas para ela, fazendo toda a dieta, todo o cardápio, só comida saudável, só alimentos orgânicos, nenhum industrializado, todos os macro e micronutrientes calculados para ela. Ela não precisa se estressar com comida e tudo do melhor e do mais saudável. Essa mulher é casada com o Tom Cruise, um cara bonito, um cara gentil, um cara educado, um cara que apoia e que ajuda ela. Essa mulher tem pais e mães vivos, uma família maravilhosa, tem filhos queridos. Essa mulher viaja 10, 15, 20 vezes por ano, só fica nos melhores hotéis, só compra as roupas, os sapatos e tudo que ela quer. Ela tem um intestino que funciona regularmente, ela tem uma boa saúde, as vitaminas, os minerais estão em perfeito estado. Essa mulher não fuma, essa mulher não bebe, essa mulher tem um estilo de vida, a base da pirâmide perfeita. Essa mulher, com o melhor estilo de vida do mundo e com a melhor base da nossa pirâmide do mundo, se essa mulher chegar na menopausa e fizer uma deficiência hormonal, tiver estradiol baixo, progesterona baixa, e essa mulher vai ter calorões, tendência a ganho de peso, tendência a perda de massa magra, osteoporose, perda do colágeno da pele, brain fog, vai piorar o sono, aumento do risco de depressão e todas as consequências da menopausa. Por mais que ela tenha o melhor estilo de vida, sem hormônios, ela vai sentir tudo isso. Vamos pensar numa menina de 20 anos, com esse melhor estilo de vida que eu tô, com essa melhor base, com o melhor estilo de vida do mundo. Essa menina, se ela fizer um hipotireoidismo e tiver uma baixa dos hormônios tireoidianos, essa mulher, ela vai ter ganho de peso, vai ter metabolismo lento, digestão lenta, intolerância ao fio, tendência à inflamação, névoa mental, brain fog, depressão, tudo que o hipotireoidismo leva, por mais que ela tenha a base bem feita. Porque por mais que você tenha a base bem feita, um estilo de vida adequado, não esteja inflamada, o equilíbrio hormonal é fundamental para a saúde. Agora, se eu pegar essa mulher com a melhor base do mundo,
né, na menopausa, tem baixa de estradiol, baixa de progesterona, e eu reponho esses hormônios para ela, eu devolvo para ela o estradiol e a progesterona através de uma reposição hormonal, como essa mulher vai se sentir? Ela vai se sentir ótima, ela vai se sentir plena, ela vai voltar a se sentir bem, melhorar o sono, parar os calorões, melhorar o metabolismo, manter a massa magra. Por quê? Porque só faltavam os hormônios. E aí a reposição hormonal funciona muito bem. Agora vamos sair do 8 para o 80. Vamos pensar uma mulher com o pior estilo de vida do mundo. Vamos pensar uma mulher que está 30, 40 quilos acima do peso. Uma mulher que dorme tarde, acorda tarde. Quando essa mulher acorda, ela toma 2 litros de Coca-Cola, pastel, coxinha, maionese, ketchup, bolo, bolacha, chocolate. Essa mulher não treina, essa mulher é depressiva, ela tem traumas do passado em relação ao seu ex-relacionamento, que era um relacionamento abusivo. Ela tem uma base familiar péssima, com maus exemplos em casa. Essa mulher fuma, essa mulher bebe 3 litros de uísque por semana e essa mulher tem a pior base do mundo. Essa mulher, quando ela chegar na menopausa, se ela tiver um problema de tireoide, se ela tiver qualquer desequilíbrio hormonal e essa base mal feita, essa base mal ajeitada contribui para os desequilíbrios hormonais, essa mulher vai ter uma péssima qualidade de vida, vai morrer prematuramente, vai fazer uma hérnia na coluna, vai ter uma depressão profunda. Essa mulher, ela não vai morrer prematuramente. Tá? E com uma péssima qualidade de vida. Agora, se eu pegar o hormônio e repor para essa mulher, se eu fizer uma reposição, ela chegou na menopausa de estradiol e progesterona, do nada essa mulher vai se sentir ótima, do nada ela vai começar a perder peso, sair da depressão, se sentir bem. Não vai. Por quê? Porque os hormônios, eles não são milagrosos. Eles não vão fazer por ela o que ela não está fazendo. O que essa mulher precisa é desinflamar. Ela precisa parar de beber, parar de fumar, dormir cedo, acordar cedo, melhorar sua dieta e tudo mais que a gente tem. Porque os hormônios não são milagrosos. Essa mulher não acredita que ela vai passar um gel de estradiol e tomar uma progesterona e vai se sentir maravilhosa, porque os hormônios não fazem milagre. Os hormônios, eles não são milagrosos, eles não vão fazer por você o que você não está fazendo. É a mesma coisa que eu, Leonardo, quiser fazer um ciclo de testosterona, injetar testosterona em mim e achar que eu vou ficar marombado, que eu vou ficar com o corpo perfeito. Eu não vou. Se eu não estiver treinando, me alimentando corretamente, descansando, eu não vou ficar bombado. O hormônio não vai fazer isso por mim. E qualquer hormônio não vai fazer por você o que você não está fazendo. E é por esse primeiro insight, por essa primeira explicação que eu queria dar, então, início às explicações dos pilares fundamentais, em que vocês entendam que a base e o equilíbrio hormonal é fundamental. E como a gente vê aqui, eu vou suspender os comentários rapidinho, eu juro que eu já reativo, mas aqui para vocês conseguirem entender a pirâmide. Observem comigo a base. O que tem na base? Eu acabei de comentar: o sono de qualidade, o manejo de estresse, uma alimentação saudável, exercícios físicos, saúde do intestino, saúde do fígado, contaminantes ambientais, antioxidantes e suporte mitocondrial. Mas basicamente os 4 primeiros: o sono, o manejo do estresse, a alimentação e exercício físico. O sono, pessoal, ele é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer idade, com qualquer objetivo de tratamento, seja aí na saúde da mulher, melhorar a libido, diminuir estresse, diminuir irritabilidade, emagrecer, desinflamar, tratar a endometriose, tratar a menopausa, qualquer coisa. O sono é fundamental, é o pilar mais importante que a gente tem em relação. É impossível que uma pessoa que não durma um sono adequado, não tenha cansaço, não tenha fadiga, não fique o dia inteiro com aquela lombra, com aquela vontade de fazer nada, que depois do almoço não sinta cansaço, que não acorde e não precise de um estimulante. A gente sabe que uma noite mal dormida, você piora a tua memória. É muito mais fácil que você fique irritado, que barulhos te irritem, que você dê uma resposta explosiva, que você não consiga consolidar um conhecimento, que você fica com aquela névoa mental. E eu percebo que muitas, mas muitas mulheres têm dificuldade com sono, principalmente ali após a perimenopausa, aos 40 anos, na perimenopausa e na menopausa. É um pilar fundamental para a gente tratar. Outra coisa,
O que é produzido durante o sono? Durante o sono é produzida melatonina. Se você não dorme bem, provavelmente você tem uma insuficiência de melatonina. E eu vou chegar na melatonina. A melatonina é o hormônio a molécula mais fantástica que nós temos no mundo, dentro do nosso corpo ou qualquer molécula do mundo. A melatonina é a molécula mais fantástica. Durante o sono, você produz GH, você produz testosterona, né? Então, o sono, ele é fundamental em qualquer tratamento, de qualquer forma, em qualquer maneira. Segunda questão, manejo de estresse. E o estresse, os níveis de cortisol, tanto níveis altos ou níveis baixos de cortisol, eles impactam diretamente em todos os hormônios, em todas as questões. O Instituto Americano de Estresse estima-se que 80% das doenças crônicas da modernidade tem pelo menos em partes relação com o nível de estresse. O cortisol impacta na melatonina, o cortisol impacta nos androgênios, na testosterona, no DEA, o cortisol impacta na insulina, o cortisol impacta em todos os nossos hormônios. Então, ter uma saúde mental, e hoje quem não está estressado, quem não está nessa correria e quem não está precisando aliviar o estresse? A alimentação, pessoal. Tanto uma alimentação, restrição calórica demais, uma alimentação inadequada, aquela mulher que quase não come calorias, não tem ingesta de proteínas, mulher tem muita dificuldade de ingerir proteínas, aquela mulher muito magra, com baixo percentual de gordura, né? É muito sensível. A mulher, ela precisa ter um percentual de gordura um pouquinho maior do que o homem, mas é importante também ter uma boa quantidade de músculo, uma boa quantidade de massa magra. Então a alimentação é um dos pilares principais, e a alimentação tem relação direta com dois outros pilares, com a saúde do intestino. Como é que a gente melhora o intestino? É através da alimentação. Então é impossível você ter saúde, você não estar estressada, você não inflamar, se você tem constipação, distensão abdominal, gases, intolerâncias alimentares, síndrome do intestino irritável, diarreia, não tem uma saúde intestinal boa. É fundamental para qualquer tratamento. A gente tem o eixo intestino-cérebro, em que se você não tiver um intestino adequado, um intestino disbiótico, um intestino inflamado, hiperpermeável, você não consegue produzir níveis adequados de serotonina. É diretamente relacionado, muitos estudos associam a saúde intestinal com os níveis de neurotransmissores, com depressão, com ansiedade e com inúmeras patologias de saúde mental. Né? Você tem o intestino útero, o eixo intestino-útero, né? Em que a microbiota do intestino está diretamente associado com a microbiota da região genital do útero e da vagina. Então, aquela paciente que tem infecções oportunistas de repetição, candidíase, as pacientes que têm endometrite crônica, tudo está relacionado diretamente com a saúde do intestino. Doenças autoimunes, a própria endometriose tem um papel crucial na sua fisiopatologia, relacionado diretamente com alterações da microbiota, tanto a nível intestinal, em hiperimunogenicidade, quanto na microbiota uterina. Tem diversas evidências a respeito disso, né? As doenças autoimunes como Hashimoto, lúpus, artrites, doença celíaca, todas têm origem no intestino. O intestino é a fonte de inflamação. 70% do nosso sistema imune está associado à mucosa linfóide no intestino. Então você não vai tratar nenhuma doença autoimune. Doutor, eu quero saber como é que eu trato Hashimoto, como é que eu trato endometriose, como é que eu trato qualquer doença autoimune de pele. As atopias, as alergias estão início no intestino. Uma rinite, uma sinusite crônica, infecções de repetição tem origem no intestino. Então a gente precisa da alimentação também. E depois que a gente tem uma saúde intestinal, que a gente precisa digerir, que a gente precisa absorver os nutrientes, a gente precisa do metabolismo hepático saudável, a gente precisa de um fígado funcionante. O fígado é uma grande esponja, é um grande filtro do nosso corpo, em que tudo que a gente consome por via oral passa primeiramente no fígado, e também tudo que a gente metaboliza, seja de hormônios, seja de toxinas, seja de drogas, vão precisar da saúde do intestino. E para o intestino funcionar adequadamente, a gente tem duas fases de detoxificação, e quando eu falo de detoxificação,
detoxificação intestinal, não estou falando de suco verde, eu estou falando de uma boa hidroxilação, de uma boa capacidade de primeiro metabolismo e depois alguns metabólitos intermediários, hormônios, drogas, eles passam por uma segunda fase no fígado que é para a eliminação dessas toxinas, desses hormônios. Então a gente precisa sulfatar, glucuronizar, a gente precisa metilar, e isso tudo envolve vitaminas do complexo B, zinco, selênio, envolve uma série de aminoácidos, uma série de antioxidantes. Então a gente precisa sim de uma saúde hepática intestinal, isso muito parte de uma alimentação saudável, de uma alimentação equilibrada, de não comer em excesso, né? Comer em excesso, ganhar muitas calorias, excesso de gordura, né? Isso vai inflamar e vai impactar em todo o metabolismo. Então a alimentação é um pilar fundamental, tá? Outra coisa muito importante, exercício físico, tá? Precisamos construir músculo ao longo da vida. É fundamental, e quanto mais cedo você entende isso e você consegue fazer uma boa massa muscular e não ter muita gordura no corpo, vai ser fundamental. Hoje os estudos mostram de que é difícil uma mulher que tem osteoporose, que tem uma boa massa muscular. O músculo protege o osso, né? O músculo vai te dar autonomia para você se locomover, para você conseguir se vestir, para você conseguir não cair, não ter uma queda e uma fratura quando mais velho, quando mais idoso. A massa muscular está diretamente relacionada com o metabolismo, com o gasto metabólico basal. Aquela pessoa que tem mais músculo e menos gordura gasta mais calorias. O músculo é um tecido endócrino. Ele produz miocinas, né? Alguns peptídeos, algumas coisas que vão ajudar a desinflamar, que vão ajudar. Os estudos mostram que quanto maior massa muscular, menor mortalidade por qualquer coisa, menor a incidência de doenças crônicas. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. E menos gordura, você consegue acumular menos gordura. Então, é fundamental a massa muscular e aí o exercício físico, principalmente o levantamento de peso, né? Construir uma boa massa muscular através de exercício, de alimentação e também do equilíbrio hormonal é fundamental. Contaminantes ambientais, eu não vou aprofundar nisso, mas diversas toxinas, fitalatos, parabenos, agrotóxicos, tudo isso que vem derivado dos produtos químicos, de tintas, de agrotóxicos, do plástico, de perfumes, de maquiagem, de produtos de limpeza, a gente não tem nem noção do impacto que isso vai causar e que está causando nas altas incidências de homens inférteis, de mulheres inférteis, de alterações da tireoide, de doenças da saúde mental. Então, quanto menos a gente conseguir se expor, eu sempre brinco que o melhor detox é não se intox, é não ter contato, é evitar e ter um pouquinho de noção de coisas assim que são bem importantes. Antioxidantes, o suporte mitocondrial. Então, quanto menos inflamado, quanto menos oxidado, quanto menos inflamado, quanto melhor funcionar nossas usinas de energia, que são as mitocôndrias, melhor a gente vai ter. E tudo isso vai estar diretamente relacionado com o equilíbrio hormonal. Quanto melhor for teu sono, quanto mais exercício praticar, melhor a tua massa muscular, menos estresse, melhor funcionar teu fígado, teu intestino, quanto menos você se expor a toxinas, quanto melhor for os teus níveis de antioxidantes e anti-inflamatórios e as tuas mitocôndrias funcionarem, melhor vai ser o equilíbrio hormonal. Isso é fundamental, esse compreendimento. Então, não tem como ter equilíbrio hormonal, não tem como envelhecer bem, não tem como ter uma boa saúde mental, não tem como você ter boa libido, energia, disposição, cognição, memória, uma pele boa, se você não tá com a base. Então quero que todos vocês que estão aqui comigo agora, 170 pessoas que estão aqui comigo agora, para e pensa dessa base, aonde está o teu defeito, aonde você consegue melhorar. Você consegue melhorar o exercício que não está fazendo no final de semana, eu trabalho, não sei o que, é o estresse, é alguma coisa que está pegando você, é o teu sono, você está indo dormir muito tarde ou acordando muito tarde, você não tem uma rotina de sono, é o teu intestino que está inflamado, que está distendendo, que está com gases. Como é que está a tua alimentação? Você tem algum tipo de orientação? Você vai na louca, você acorda de manhã e come um pão com requeijão? Ou você tem uma estratégia nutricional? Já teve alguma orientação?
né? Tudo isso é muito importante, isso é insubstituível, tá? Eu vou passar algumas evidências e já abro os comentários para vocês aqui, mas, por exemplo, algumas coisas que são fundamentais aqui, por exemplo, que eu comentei sobre exercício físico, tá? Então, olha esse artigo aqui, ele é de 2022, é uma meta-análise, tá? Mostrando que as atividades de fortalecimento muscular foram associadas a um risco de 10 a 17% menor de mortalidade por todas as causas. Você treinar o fortalecimento muscular, você levantar peso, diminui mortalidade por qualquer causa, seja por doença cardiovascular, por depressão, por qualquer causa. Tá? Câncer total e diabetes. O exercício físico ele vai melhorar todos os pilares. O exercício físico vai melhorar o teu sono. O exercício vai ajudar no teu estresse pela liberação de endorfinas. Ele vai diminuir a resistência à insulina. Ele vai ajudar no perda de peso, no ganho de gordura. Tá? Ele é um modulador epigenético. Você vai expressar melhor os teus genes ou silenciar genes ruins. Ele é um remodelador muscular, ele estimula a biogênese mitocondrial. O exercício físico é fundamental para os mitocôndrias e ele te mantém a tua autonomia, a tua liberdade, a tua locomoção, e principalmente nos idosos aí. Então olha só a importância do exercício físico. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês relacionado à obesidade. A obesidade perde apenas para o tabagismo como causa de morte prematura. Obesidade reduz a expectativa de vida em até 10 anos, diz estudo. Então nós estamos falando de envelhecimento, de longevidade. O tecido gorduroso é um tecido inerte, gasta pouca caloria e fica soltando inflamação. Ele fica soltando adipocinas, né, que são mediadores inflamatórios. Leva e piora a síndrome metabólica, a resistência à insulina. Altera todos os teus hormônios. Causa disfunções orgânicas no fígado, por exemplo, um excesso de gordura no fígado, uma esteatose hepática, o grau mais alto de síndrome metabólica que você pode ter. Doenças crônicas degenerativas, hipertensão, diabetes, Alzheimer, câncer, está tudo relacionado com a obesidade. Então você que está hoje obeso, com sobrepeso, e aí eu te dou um dado importante, 53% das mulheres no Brasil têm sobrepeso ou obesidade. Mais da metade da população, isso em alguns países como Estados Unidos é ainda mais alto, só mostrando o impacto da obesidade e a resistência à insulina na mulher. Leva a atresia folicular mais rápido, você envelhece os teus ovários mais rápido, diminui a maturação dos óvulos, aumenta a apoptose e morte dos folículos. No útero, diminui a receptividade endometrial, está relacionado com alteração de microbiota. Ali no meio, aquele tecidinho gorduroso que tem ali, aquelas células brancas, liberando leptina, TNF-alfa, interleucina 6, estrogênio. Toda mulher que está acima do peso tem maior quantidade de aromatase, tem mais dominância de estrogênio, e o estrogênio pode estar relacionado com diversas, em excesso, em desequilíbrio com a progesterona, com câncer, com doenças autoimunes, com vários sintomas pré-menstruais, com ansiedade, Diminui todo a nível central o teu eixo de gonadotrofinas, piora teu perfil hepático. Isso tudo leva não só à infertilidade, como uma série de complicações para a saúde. Então, pessoal, eu vou voltar até aqui agora os comentários, porque agora a gente vai um pouquinho mais para cima da nossa pirâmide, e aí eu vou falar de hormônios. Então, vou deixar vocês falarem aí um pouquinho nos comentários para entender aí qual que é a situação de cada um. Mas eu quero que vocês entendam que a base ela é insubstituível. Como que você quer entrar com hormônio? Como que você quer ter equilíbrio hormonal? Que é fundamental, a gente vai falar de cada hormônio agora. Como que você quer ter isso se você não dorme bem? Se você tem muito tecido gorduroso, adiposo? Se você não se alimenta adequadamente, se você não nutre, se você está com o intestino inflamado, se você está oxidada, inflamada, se você está se expondo diariamente a diversos contaminantes que você poderia estar evitando. Isso tudo é importante para o envelhecimento, é um pilar, a base muito bem feita, é fundamental para esse segundo nível que a gente vai falar, que é o equilíbrio hormonal. Então, começando lá com a melatonina. A melatonina, ela é a molécula mais fantástica que existe no nosso corpo e que existe em qualquer lugar do globo terrestre. Não tem nenhuma molécula com o poder de antioxidação e de anti-inflamação do que a melatonina. Assim, a melatonina ela tem um poder, para você ter ideia, de 300 a 400 a 500 vezes mais potente de que outros antioxidantes, como vitamina C, resveratrol, curcumina.
É incrível o poder de antioxidação. A melatonina, ela é imunomoduladora. Ela regula todo o teu sistema imune. Ela é antitumoral e antimetastática. Se você tem qualquer parente com câncer, qualquer amigo com câncer, vai no Google, depois da live, escreve melatonina e câncer. Ou seja mais específico, melatonina e câncer de pulmão, melatonina e câncer de colo retal, melatonina e câncer, qualquer tipo de câncer. Ela diminui o risco de doença, progressão de doença, aumenta a taxa de cura, diminui estresse oxidativo e inflamação relacionados à quimioterapia. A melatonina, ela regula todo o seu metabolismo, níveis de cortisol, níveis de insulina, níveis de leptina, níveis de grelina. Quem não dorme bem tem muito maior risco de obesidade. Tem muito mais vontade de comer, de petiscar, de pegar coisinhas durante o dia, né? A melatonina, ela inibe fatores de crescimento. Então, para endometriose, ela bloqueia a doença, ela ajuda a não proliferar mais a doença e a evitar novos focos. A melatonina, ela tem ações em todo o nosso corpo, em todas as nossas glândulas, em todas as nossas células. E vocês precisam entender a importância do sono. Agora, em certo grau, isso que eu estou fazendo aqui agora, nós estamos olhando para a tela, para a luz, para a luminosidade, né? A gente está ficando até mais tarde. Nós não fomos feitos para trabalhar assim, pessoal. Pensa comigo uma coisa simples que vocês vão entender. 1900, pensa na cidade de vocês. Eu vou pensar aqui na minha, Gaspar, uma cidade interior de Santa Catarina. 1900, eu estou falando de 120 anos atrás. Não existia energia elétrica, não existia carro, não existia rádio, não existia televisão, não existia vacina, não existia cirurgia. Não tinha cirurgia, não tinha sido inventada anestesia ainda. Não existia nada. As pessoas ficavam com lampião. Agora vamos voltar mais atrás, Idade Média, feudalismo, os tempos feudais, castelos. Vamos voltar para os egípcios, antes de Cristo. Egípcios, lá no Rio Nilo, trabalhando, vinha o sol, se punha atrás do Rio Nilo. Beleza, o que acontecia? O que os egípcios iam fazer quando o sol se punha? Eles iam para barzinho fazer happy hour, eles iam assistir live, eles iam para Netflix, eles ligavam a luz, faziam um churrasco, eles iam treinar na academia, eles iam fazer um trabalho da faculdade. O que eles iam fazer? Não, eles iam dormir. Eles iam se abrigar do frio, se abrigar de presas e iam dormir. Por isso que eles entendiam muito de astronomia. Porque eles ficavam olhando para as estrelas. O calendário foi inventado pelos maias, pelos incas. Por que eles faziam? Eles ficavam olhando, essa estrela demora 365 dias para dar. Eles observavam só e iam dormir. E nesse tempo, 7, 8 horas, quando estava escuro, já estavam produzindo melatonina, já estavam há muito tempo, e a melatonina circulando. De manhã cedo não existia cortina blackout. De manhã cedo, o sol, mesmo dormindo, o sol batia, incidia na retina e a melatonina era baixa e vinha o que? O cortisol. O primeiro pico de cortisol, entre 6 e 7 horas da manhã, é o nosso maior pico. Cortisol é um hormônio bom, não é um hormônio ruim. O pico de cortisol de manhã que te dá energia, que te faz motivar, que faz você trabalhar, que faz você sair, que te faz fugir de algum risco, de algum perigo. Então, o primeiro pico de cortisol, depois ao meio-dia, 11 horas, onde o sol está maior, mais incidindo aqui em cima, mais um pico de cortisol. Final de tarde, 4, 5 horas, mais um piquinho. Então, 3 picos fisiológicos de cortisol que nos dão motivação, energia, coisas boas. Agora, o que acontece hoje? Acordo de manhã, atrasada, cortisol. Vou me vestir, não tem a roupa que eu quero, tô puto, cortisol. Pego o carro, vou sair dirigindo, daí alguém me fecha no trânsito, cortisol. Eu chego no trabalho, e-mail, preocupação, o trabalho que eu odeio, aquela pessoa que eu odeio, aquele rosto já de manhã, cortisol. Tô com um problema familiar, tô com um problema com o banco, tô com um problema no meu casamento, tô com um problema, cortisol, 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 estresse, 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 estresse. Então o tempo inteiro. O tempo inteiro o teu organismo, principalmente para a mulher, fica em luta ou fuga. Você fica sinalizando, liberando adrenalina, noradrenalina. E isso vai disrupirar. Então, você dorme tarde, você não tem uma produção boa de melatonina. E você às vezes vai dormir 11 horas, 10 horas, meia-noite. Você já era para ter produzido melatonina no tempo. Até você desligar a tua cabeça, a hora que você deita na cama e desliga a tua cabeça. Eu hoje vou dormir assim. Vou terminar essa live aqui. Você demora para induzir o sono, você não produz uma boa melatonina, você fica com o nível de cortisol noturno alto, é péssimo. Aquela pessoa que fala assim, doutor, de noite eu desperto, me sinto bem, e de manhã eu me arrasto, o dia inteiro arrastado. Disrupção do ritmo circadiano. Você não vai produzir uma boa testosterona, você não vai produzir um bom DEA, você não vai produzir um GH, você vai ficar com brain fog, com névoa mental, querendo petiscar o tempo inteiro, tendo que tomar café, 1 litro de café por dia. O ritmo circadiano ele é importante.
É importante a gente respeitar o ritmo circadiano, né? E o cortisol. Então, assim, a pessoa, DEA é baixo, 30 e poucos anos, DEA é baixo, testosterona baixa, não sei o quê. Tá, mas por que tá baixo? Quer repor, mas por que tá baixo? Porque você dorme tarde, porque você não produz uma boa quantidade de melatonina, você tem cortisol noturno alto a noite inteira, de manhã você não dá o pico de cortisol, né? E aí você não produz testosterona, não produz DEA, não produz androgênios, não produz GH à noite. Você passa o dia se arrastando, você não treina, você não levanta peso. Você fica o dia inteiro sentado numa cadeira, como é que você quer ter uma boa produção de androgênio? Você tem que corrigir a base. Para você produzir uma boa testosterona, um bom DEA, você tem que ter uma boa noite de sono, você tem que treinar, você tem que respeitar o ritmo circadiano, você tem que fazer um mínimo de higiene do teu sono, chegar de noite, reduzir as luzes. Você pode ver que tá até meio escuro aqui, só tem luz indireta aqui na minha frente. Eu não tô nem com ring light, eu não faço mais essa loucura de ring light no meu rosto aqui. Entende? Então, botar um chá, não comer muito tarde, não tomar estimulantes tarde, não praticar exercício à noite. Eu sei que o ideal não é o real. Muita gente está pensando, mas eu não tenho como, tem faculdade à noite, não sei o quê. Tudo bem, mas eu quero que você tenha um conhecimento e entenda. A vitamina D, pessoal, controla a expressão de 2.000 a 3.000 genes. 2.000 a 3.000 genes do nosso corpo. Mais de 80 funções. Regula o metabolismo do cálcio. Regula diretamente o sistema imune, controla todo o metabolismo de carboidrato, de gordura, de várias coisas. Tem ações importantes neurocognitivas e no sistema nervoso central. Uma infinidade de coisas. E olha só que loucura, a vitamina D não vem da alimentação, tem pouca. A calcidiol, a vitamina D2 que vem da alimentação, pouquíssimo. Porque a vitamina D vem do sol. Porque, historicamente, o alimento sempre foi escasso. A gente nunca teve essa abundância de alimento que a gente tem hoje em dia. Né? O alimento sempre foi uma coisa ruim, mas o sol nunca faltou. De tão importante que Deus, que a natureza, fez a vitamina D do sol. Só preciso pegar sol, posso estar com fome, mas eu preciso do sol. Tem vários hospitais no passado, sanatórios, que tratavam tuberculose, construídos em cima de montanha, que eles botavam os doentes para fora para pegar sol, porque melhorava o sistema imune e curava a tuberculose com sol, helioterapia, pesquisem sobre isso. A vitamina D é fundamental hoje, com inúmeras doenças autoimunes que têm surgido, para endometriose, botem trabalho de vitamina D com endometriose, vitamina D e câncer, osteoporose. Então, assim, o mínimo que qualquer pessoa deve ter é um suplemento fácil, é barato, é fácil repor, é seguro demais, é difícil te intoxicar, tem que ser muito barbeiro, mas muita vitamina D para conseguir se intoxicar com vitamina D e causar hipercalcemia. Já falamos do cortisol, o DEA. O DEA é um hormônio adrenal. O ovário não produz DEA. O DEA é produzido pelas glândulas suprarrenais, em cima dos rins, dos dois lados, aquele mesmo que produz cortisol, adrenalina, noradrenalina, aldosterona e outros hormônios importantes que controla. Essa glândula é importantíssima. E o DEA é produzido ali. E o DEA 25% da testosterona da mulher vem do DEA direto da adrenal, é produzida na adrenal. E 50% da testosterona da mulher vem através da conversão do DEA em testosterona. Então 75% da testosterona, 25% direta e 50% da conversão de DEA da testosterona da mulher é na adrenal. É por isso que tem que ter o equilíbrio do ritmo circadiano de cortisol. E o DEA tem ações neurocognitivas, anti-inflamatórias. O DEA tem vários estudos, pode pesquisar isso no Google, mostrando aumento de longevidade, diminuição de mortalidade por qualquer coisa. O DEA é antiagregante plaquetário. O DEA é um potente anti-inflamatório. O DEA é um hormônio fundamental. E com esse nível de estresse, de alterações do sono, de falta de exercício, de obesidade, de inflamação, é uma epidemia de DEA baixa. E falam que não precisa repor DEA. Abre o PubMed. Bota estudos com DEA, revisão com DEA para a saúde da mulher, para fertilidade, para resposta ovariana. Uma ação importantíssima. Por diversos fatores, por diversos motivos, o DEA ele é muito importante. Então, repor o DEA conforme o envelhecimento vai. Agora, o mais importante é buscar as causas. Tá? Mais importante é buscar as causas. Terceira coisa, tireoide. A tireoide é fundamental, ela controla todo o metabolismo em todas as células. A tireoide é um principal hormônio que vai ativar a mitocôndria para fazer produção de energia, de ATP. Se você não tiver T3, você não faz energia. Você tem cansaço. Por que você acha que o teu metabolismo fica lento? Por que você engorda quando você tem hipotireoidismo? É por causa que não faz energia na célula. O teu metabolismo basal baixa. E é por isso que dá cansaço, tendência à depressão,
Assim, ó, vou dar uma dica fundamental aqui. Se você tem depressão crônica ou se você tem fibromialgia, avalie a tireoide, o nível de T3, tá? O T3 é importante para motilidade intestinal. Então, um dos sintomas de hipotireoidismo é baixa digestão lenta. Aquela pessoa que come, fica empanzinada ou que tem quase não forma gás, constipação crônica. T3. Intolerância ao frio. Ninguém tá com frio no ambiente. Todo mundo tá bem. Ninguém tá com frio. Você tá lá tremendo de frio. Esse negócio de temperatura basal aí é muito controverso. Muito controverso. Já fui a fundo na literatura nisso. Ah, bota lá. Bem difícil. É mais fácil você avaliar o nível de T3. E o T3 e a tireoide tem uma associação direta com muitos nutrientes importantes, com ferro. Tem uma aula inteira sobre tireoide e ferro. Com zinco, com selênio, com iodo, com a tirosina, que é um aminoácido que é o precursor da tireoglobulina. Avaliar esses nutrientes é importante quando a gente está lidando com uma paciente com hipotireoidismo. A conversão de T4 e T3 é fundamental. 35%, 25%. Um dos últimos posts no meu Instagram falando sobre isso. Tem variante genética da DIO2 que não resolve somente com a levotiroxina, com a monoterapia. Deficiência de ferro, por mais que o status tireometabólico, TSH, T3, T4 estejam normais, deficiência de ferro impacta diretamente na tireoide. Não liga diminui a atividade da TPO, que é quem faz T3, T4, diminui a atividade da 5-desiodase, que é quem converte T4 e T3, diminui a ligação do receptor do T3 no receptor, causa defeito na organificação do iodo, diversas ações do ferro. Sem hormônio tireoidiano você não faz mitocôndrias, não faz, você impacta no seu sistema imune, você impacta sem hormônio tireoidiano na tua síntese de dopamina, serotonina. E na resposta ao estresse do cortisol, tem um eixo direto da adrenal com a tireoide. Estou pincelando coisas aí, conhecimentos que estão bem estabelecidos, tenho evidência de tudo isso nas minhas aulas, eu mostro tudo isso para meus alunos. A tireoide é fundamental, entender, olhar o TSH, o T3, o T4, rastrear Hashimoto. As mulheres têm 7 a 8 vezes maior risco de hipotireoidismo do que os homens. 1/3 das mulheres que não conseguem engravidar ou têm subfertilidade têm problemas e alterações da tireoide. A deficiência de hormônio tireoidiano está diretamente associado com a infertilidade e com aborto de repetição. A vitamina D também está associada com aborto de repetição e a vitamina D é importante para uma enzima para a produção de progesterona no corpo lúteo, a 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenase. Tem um trabalho belíssimo que fala de vitamina D e a função ovariana, publicado na Fertility Sterility, que é uma das maiores revistas do Colégio Americano de Medicina Reprodutiva, mostrando isso. Então, dominância de estrogênio pode ter origem na tireoide, ansiedade, TPM, pode ser por causa de baixo T3. Tá vendo que tá tudo interconectado? Tá tudo interconectado. E se você não tiver um intestino para digerir os nutrientes, se você não tiver uma boa alimentação, você não forma hormônio tireoidiano adequadamente. Mulheres têm muito comum, tá? Fadiga, cansaço, cansaço crônico, depressão. Olha a tireoide, olha o ferro. Dica de ouro aqui, olha a tireoide, olha o ferro. A insulina, pessoal, um dos hormônios que mais causa inflamação. Um dos hormônios que piora absurdamente o metabolismo. É um hormônio anabólico importante, não em excesso. O que a gente vê hoje? Uma dieta rica em carboidrato, rica em açúcar, rica em densidade nutricional. E o pâncreas está lá o dia inteiro. A pessoa acorda e come um pão. No meio da manhã uma bolacha, um bolo. No almoço, arroz, feijão, lasanha, massa, macarrão, carboidrato, insulina de manhã, insulina no meio da manhã, insulina no almoço, de tarde um cafezinho com açúcar, insulina. Nós não fomos feitos. Você acha que, voltando lá para os nossos ancestrais, você acha que em 1900 o seu avô, o seu tataravô, ele saía de casa e passava no posto e pegava um croissant e um café com leite, um cappuccino da máquina? Você acha? 1900? 1900, pessoal, o pessoal ia na feira. Eu produzia o leite, uma vaquinha, você tinha um porco que vocês mataram, a gente escambiava. Um outro fazia o arroz, a gente trocava. Os alimentos tinham menos agrotóxicos. Isso há 120 anos atrás. Há 120 anos atrás. Não tinha padoca, não tinha salgadinho, não tinha confeitaria. Isso aconteceu depois de Revolução Industrial. Sorvetinho do Mac, pós-almoço. Uma coisinha. Não existia isso. Não existia insulina. Hoje, tem medo de errar. A resistência à insulina é um dos principais desequilíbrios hormonais, junto com a disfunção do ritmo circadiano, melatonina e cortisol. E com estresse crônico. A vitamina D, 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo são resistentes ou têm deficiência de vitamina D. Eu entrei no meu consultório hoje às 7, 8 horas da manhã e saí agora às 19h20. Que horas que eu peguei sol hoje?
Se eu não suplementar a vitamina D, como vai ser minha vitamina D? Né? E a resistência à insulina. Você está vendo que eu estou entrando tudo numa hierarquia hormonal para chegar no estradiol, progesterona e testosterona? Os hormônios sexuais são os últimos da hierarquia. Se você tiver desequilíbrio de melatonina, de cortisol, de vitamina D, de tireoide, de insulina, você não vai ter um ciclo regular e você não vai ciclar adequadamente. Você está associado com infertilidade, está associado com TPM, está associado com endometriose, com SOP, com todos os desequilíbrios hormonais femininos. Sem contar as fases do envelhecimento ovariano, tipo a perimenopausa, que já desequilibra o estradiol e a progesterona, e a menopausa, que é a falência ovariana que vai baixar. Mas antes disso, o mais comum é uma epidemia de dominância do estrogênio. Eu já dei aula de dominância do estrogênio, muita produção de estradiol, muita inflamação. O que produz estradiol demais? Inflamação, estresse oxidativo, ativa muita aromatase, obesidade, resistência à insulina. Os xenoestrogênios contaminantes ambientais, muitos se ligam nos receptores de estradiol e causam distúrbios. Né? A detoxificação, uma má eliminação do estradiol, produzindo muito estradiol e não conseguindo eliminar, com esteatose hepática, com uma mitocôndria que funciona, uma má metilação, homocisteína alta. Nem vou conseguir entrar na homocisteína aqui, mas metilando mal, não consegue fazer a metilação da estrona, da 2-hidroxiestrona, da 4-hidroxiestrona, dos estrogênios catecol para eliminar. E aí quando consegue fazer um pouco de metilação e metilar e transformar esse hormônio estrogênio e as estronas inativas e elimina na bile, nas fezes, a paciente não vai no banheiro há 3 dias, há 4 dias, está disbiótica, está com excesso de bactérias que desconjugam esse estrogênio e permitem que ele reabsorva. Então, dificuldade de excreção de estrogênio, produz muito inflamação, resistência à insulina e não consegue eliminar. O estrogênio alto está associado com câncer. Diversos tipos de câncer, com doenças autoimunes, está publicado, mostra minhas aulas de estrogênio e progesterona no YouTube. Tá? E a progesterona baixa, o corpo lúteo, imagina, como que as mulheres estão chegando à perimenopausa? Ou, principalmente dos 30 anos aí para cima, como que as mulheres estão chegando? Estão chegando obesas, inflamadas, com má massa muscular, dormindo mal, estressadas, com deficiências nutricionais, com toda a base desajustada, com ritmo circadiano desajustado, com resistência à insulina. Como é que você quer que o corpo lúteo, que é uma glândula que se forma do zero, tem que formar progesterona do zero, todos os meses? Ovula, matura aquele folículo capenga, toda inflamada, pum, ovula. Tem que formar uma glândula de 4 centímetros, hipervascularizada, que depende de colesterol, depende de mitocôndria, depende de ferro, diversos outros nutrientes e fatores de crescimento, para conseguir formar uma glândula que vai ser a glândula mais ativa do corpo da mulher e que tem que pulsar doses absurdas de progesterona. O que acontece com o corpo lúteo das mulheres hoje? Com inflamação, com estresse oxidativo, com má resistência à insulina. O que vai acontecer? Não consegue produzir progesterona. Não consegue. Então tem muito estradiol com pouca progesterona. Dominância estrogênio, TPM, adenomiose, endometriose, sangramentos, hemorragias absurdas, e aí contribuindo com a deficiência do ferro, o ferro vai impactar na tireoide, a tireoide vai impactar na adrenal. Olha a consequência. Mas é tudo na base. Você tem que entender a base, você tem que entender todos esses pilares que eu estou explicando para vocês. E eu atendo mulheres dia a dia no consultório e tento corrigir esses pilares, mostrar essa questão. Né? E a testosterona é importante para a mulher, mas por que a testosterona está baixa? Por tudo isso que a gente já falou. Por tudo isso. Não adianta repor testosterona. Não adianta chegar lá com 40 anos, 50 anos, toda inflamada, oxidada, com resistência à insulina, dormindo mal, com desequilíbrio entre estradiol e progesterona e achar que você vai botar um implante de testosterona e achar que você vai passar um gel de testosterona e tua libido vai ficar boa e você vai perder gordura e vai ganhar massa magra. Você não vai. Você não vai. Você precisa ir na base. Então você entende que são vários pilares. Você entende que são vários pilares e que o estilo de vida impacta nos hormônios e que os hormônios impactam no estilo de vida. Isso é importante. É importante respeitar a fisiologia. É importante entender de bioquímica. É importante entender o papel de cada um desses hormônios, de vários nutrientes. Quando eu falo reposição hormonal, estou olhando para um pedaço dessa pirâmide, estradiol e progesterona. Voltando ao início da live, quem não estava aqui no início da live, não adianta achar que vai passar gelzinho de estradiol e progesterona na menopausa e vai se sentir ótima. Se você não tiver a base bem feita, não tiver com sono em dia, com ritmo circadiano, com uma alimentação saudável, treinando, com o intestino funcionando bem, com a saúde do fígado, com suporte mitocondrial, não vai adiantar. Não vai adiantar. E aí, pessoal, nós vamos entrar no último pilar da pirâmide. E aí eu vou abrir para conversar com vocês, que eu não estou conseguindo ler aqui, tá? Mas,
Antes de passar para o último pilar da pirâmide, que é suplementos e estratégias, você tem que pensar o seguinte: o que vocês precisam para conseguir esses dois, a base e o equilíbrio hormonal? Primeiro, vocês precisam de equipe multidisciplinar. Segredo. Precisam de educador físico, pelo menos para ter uma ideia de como levantar peso, ideia de como fazer um exercício, de fazer um hack, de fazer um agachamento, de fazer um leg press, ter uma ideia de repetição, pelo menos ter uma ideia, ou estudar, ou comprar tem que ter uma ideia, mas um educador físico. Vocês precisam de um nutricionista. Vocês nunca tiveram um auxílio nutricional, vocês nunca pesaram comida, vocês não entendem o que é macronutriente, carboidrato, gordura, você tem que ter um mínimo de noção. Nutricionista também para ajudar com o intestino. Vocês precisam muitas vezes de um terapeuta, de um psiquiatra, funcional, né, integrativo, porque senão é medicalização, mas de um terapeuta para cuidar dos traumas do passado, para cuidar da mente, para cuidar da saúde, né? Vocês precisam de um médico. Vocês não acham que vocês vão chegar no Instagram e vão olhar live de hormônio e sair fazendo reposição hormonal, passando uma dose de estradiol e uma dose de progesterona e achando que isso é... Aí voltam lá na caixinha, eu tô com sangramento, tomei progesterona, me senti assim, assado, encheu minha mama, não sei o que, tive sangramento. Não adianta, vocês vão precisar de um médico. Vocês precisam de um médico para reposição hormonal, vocês precisam de um médico para antioxidante, vocês precisam de um médico para avaliar todos os exames, vocês precisam de um médico. Vocês precisam de um médico alinhado com o que vocês pensam que vão cuidar. Quem que é o médico clínico da mulher? É o ginecologista. É o ginecologista. É lá que eu chego, que eu manejo tudo isso e que eu encaminho quando precisa, quando eu peço a opinião de especialista, que eu mando para Nutri, que eu oriento dieta. Eu faço isso com as minhas pacientes, porra. Eu faço isso com as minhas pacientes. Eu sou o clínico da mulher. Eu guio elas ao longo. Eu tenho paciente adolescente, eu tenho paciente com vida fértil, querendo engravidar, com fertilidade, com aborto. Eu tenho paciente perimenopausa. Eu tenho minhas pacientes de menopausa inicial e eu tenho meus pacientes de menopausa tardia. E tudo isso... Toda essa pirâmide eu trabalho em todas as consultas, olhando tudo isso que eu estou falando para vocês. Vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Como é que vocês querem levantar um avião do chão? Vocês nunca fizeram. Você entraria num avião que tentaria pilotar? Você quer controlar o teu corpo sem ter estudado, sem entender fisiologia, sem entender anatomia, sem entender bioquímica, sem entender nada, sem saber interpretar o exame? Não vai. É por isso que a reposição... E pior, digo para os meus colegas médicos que estão aqui. Achar que você vai ter um protocolo de prescrição, de eu dou essa fórmula aqui, eu passo um gel assim, não vai, cara. Se você não entender isso aqui, você não vai. Eu tenho a minha aula de menopausa, são 12 horas de aula. 12 horas de aula que eu estou revisando. E eu não cheguei na metade da minha revisão sobre menopausa ainda. Então, assim, é muita gente fazendo cagada. É muita gente fazendo cursinho de final de semana, fazendo isso aqui, vendendo sorinho disso aqui, vendendo... Então, assim, soro. E nada contra soro. Vamos entrar na estratégia de suplementos, que eu vou falar o que eu penso sobre soroterapia e sobre tudo que está acontecendo com a medicina, porque isso me deixa um pouquinho... É um assunto bem sério e importante aqui. Então, suplementos, estratégias. Vamos pro auge da pirâmide. Depende do objetivo de fase de vida. O resto, o topo da pirâmide aqui, a cerejinha do bolo é suplemento de estratégia. Depende do teu objetivo, depende da fase da vida. Como assim, Dr. Léo? Vamos lá. Alguns suplementos são básicos para todo mundo. Vitamina D, magnésio, ômega 3. Se você não suplementar a vitamina D e você não pega sol, você vai ter deficiência de vitamina D. Que é um hormônio, uma reposição hormonal, na verdade. Segunda coisa, magnésio e ômega 3, por mais que a tua comida seja top, equilibrada, com fruta, com verdura, saudável, orgânica, você não vai ter ômega 3 e não vai ter magnésio na tua dieta, porque nossos alimentos não têm. Tirando esses 3 suplementos, vitamina D, ômega 3, magnésio, o resto é estratégia. Como assim, Dr. Léo? Cara, eu tô com dificuldade pro sono, Dr. Léo. Eu tenho dificuldade de ligar a cabeça, eu não consigo. Além de tudo que a gente já falou, tá? Mulungu, valeriana, passiflora, melissa, GABA, inositol, 5-HTP. Então, vão ajudar com o sono. Dr. Léo, eu tô com uma bursite. Eu tenho um ombro inflamado, uma crônica aqui, uma bursite. Eu quero me operar, não sei o quê. O que eu vou dar para ajudar o ombro desse paciente? Colágeno, condroitina, curcumina, bolzélia, para desinflamar, para tratar uma bursite. Dr. Léo, eu quero performance na academia. Eu quero melhorar minha energia. O que a gente pode usar de ergogênico? Creatina, betalanina, cafeína. Dr. Léo, suplementos, eles são estratégias. Tem muito suplemento, tem muito. Vocês vão achar de tudo. Vocês vão ficar maluco.
Só que vocês ficam vendo pedacinhos de live, resveratrol, isso aqui, esquecem do todo. O que as pessoas querem? Elas querem pegar um suplemento, uma pílula mágica, tomar e achar que aquilo vai resolver a vida dela. Então quero tomar maca para libido. Cara, como é que tá a tua base da pirâmide? Não vai adiantar de nada tomar maca para libido, né? Entendeu? As pessoas querem se apegar em pílulas mágicas. Não vai adiantar você usar vitamina D, magnésio, ômega 3, coenzima Q10, NAC, resveratrol, se você não tiver equilíbrio hormonal e não tiver com a base bem feita. Você vai jogar dinheiro no lixo. Não vai adiantar. Não adianta se pegar em suplementos e estratégias pensando que isso vai ser a questão. O que mais é suplementos? O que é mais estratégia? Botox. Botox é uma estratégia. Um peeling, sei lá, não manjo nada disso, mas um peeling, um laser vaginal para menopausa, é uma estratégia. Agora, o que adianta? O que adianta você ir lá querer fazer um peeling no rosto, melhorar a tua pele e o teu intestino tá borbulhando, comendo requeijão, comendo um monte de coisa e você é intolerante à lactose. Você com a insulina alta, fazendo acne, e aí tá tomando espironolactona, alguma coisa, mas não corrige a base. Você precisa corrigir a base. Que mais que estratégia? Uma cirurgia plástica. Pô, Léo, tem meu nariz aqui grande, sempre foi meu sonho. É uma estratégia legal, vai te fazer bem, ótimo, vai em frente. O que é estratégia? Um Ozempic. Ozempic é uma estratégia curta para você conseguir emagrecer os quilos que você quer, que tá com dificuldade e tal. Mas você já tá comendo bem? Você tá entendendo? Não adianta tomar Ozempic se você não tá comendo bem, não tá treinando, não tá com os hormônios em dia. Não adianta. Agora, se você tem a base bem feita, se você tem equilíbrio hormonal, tá fazendo reposição hormonal, tá cuidando dos hormônios, com a base bem feitinha, ajustou aqui, e aí você coloca o suplemento, a estratégia, aí você voa. Aí usa o Ozempic se você precisar emagrecer, mas primeiro corrige tua dieta, tua estratégia, olha tua tireoide, corrige o deficiente de ferro, aí você vai lá. Doutor, eu quero um anabolizante, quero usar uma oxandrolona, quero usar uma nandrolona para melhorar, ganhar uns 3, 4 quilos, aquela paciente muito magra, com sarcopenia. É uma estratégia. Léo, eu quero fazer um laser vaginal, mas já estou fazendo reposição de estradiol, de progesterona, já estou com hormônio tópico, eu quero fazer mais um laser. Você acha que vale a pena? Vale a pena, vai em frente. Léo, eu quero fazer um peeling, um processo para minha pele, eu quero melhorar. Já está com o intestino legal, já está cuidando dos fatores inflamatórios, está com a insulina em dia, tá? Vai em frente. Então, metformina, inositol, existem inúmeras estratégias que podem ajudar você a corrigir a tua base e a corrigir o teu equilíbrio hormonal, mas não adianta achar que você vai usar um suplemento, uma estratégia que vai substituir toda a base. Não vai. Não vai. E aí é o que eu falo sobre, por exemplo, hoje o que virou a medicina, com soroterapia e com implante hormonal. Tem que saber fazer? Pode ajudar, pode ser uma belíssima estratégia? Pode. Agora não adianta você entrar lá na clínica, né, de mármore e tal, né, e as coisas estão belíssimas. O cara não perguntar nada para você e falar assim, olha, eu tenho uma soroterapia antifadiga, eu tenho uma soroterapia para ansiedade. Cara, falou contigo como é que tá o teu intestino, como é que tá a produção de serotonina, como é que tá a tua tireoide, como é que tá o teu ferro, como é que estão as coisas. Cara, assim, do fundo do meu coração, eu acho válido como estratégia a soroterapia. Eu acho válido como estratégia várias coisas. Mas estão errando a mão, se perderam no comércio, se perderam em várias questões. E isso não vai adiantar. No começo você vai injetar um soro de ácido alfa-lipóico, de algum antioxidante, vai melhorar. Mas não vai corrigir a base da pirâmide, não vai corrigir o equilíbrio hormonal. Vai deixar lá 4, 5, 6, sei lá quantos mil. Seria muito mais prático fazer e a maioria das coisas a gente consegue fazer ali. Então, assim, eu queria abrir a cabeça de vocês. A única coisa que eu peço para vocês em relação a isso é que compartilhem a live. Compartilhem, mandem. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram. Eu vou deixar salva porque eu preciso salvar ela pro meu arquivo e eu vou subir ela no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Então ela vai ficar lá a partir de amanhã, segunda, terça, uns 2, 3 dias que eu que edito, eu que faço tudo. Eu vou subir lá e vai ficar pra prosperidade lá no meu canal do YouTube. Se você não tá lá, por favor, a única coisa que eu peço, compartilha, se inscreve lá. Isso me ajuda na minha divulgação do meu trabalho, vai ajudar inúmeras mulheres, porque isso aqui vai abrir a cabeça, isso aqui serve para qualquer mulher, em qualquer fase da vida. Em relação à questão aqui da nossa live, para terminar, eu queria deixar um pensamento com vocês. Isso aqui, ó. A melhor época, gosto muito desse provérbio chinês, a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor é agora. Então
Então assim, putz, cara, se eu soubesse isso lá com meus 20 anos, tivesse cuidado disso. Não pensa nisso. O que foi, já era. Se você pensar no passado, te gera frustração, depressão. Se você pensar no futuro, te gera ansiedade. Pensa agora. Pensa agora, pô, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje que vai melhorar a minha saúde? E essa frase é essencial também. Um plano razoável executado hoje é melhor que um plano perfeito que sempre fica para a semana que vem. Começa. Pô, não tô fazendo nada de exercício. Eu comecei no sábado e no domingo com a caminhada. Já é melhor do que não fazer nada. Porra, não consigo treinar de manhã ainda. Eu tô num trabalho que eu não consegui sair ainda, que tá me estressando. Mas começa outra coisa, começa uma terapia, começa... Alguma coisa você consegue fazer. Alguma coisa de tudo isso que eu falei você consegue fazer. Agora, o mais importante, né? É que vocês tenham um médico para fazer isso. Um nutricionista, um médico. Tá? Então esse é o meu canal lá no YouTube. A live vai ficar salva no YouTube. Então vocês precisam de um médico. Não adianta vocês achar que vocês vão dominar o tanto de informação que eu falei aqui em 1 hora de live. Né? Agradeço a todas as 200 pessoas que estão aí. Olha o tanto de informação que eu falei. Né? E olha o nível de estudo, de conhecimento, de tudo que eu falei aqui, de avaliação, de complexidade. Então, hoje no Instagram tá muito perdido as informações. O médico fala de um negócio, o outro fala de outro, aí tem gente fazendo ozônio. Assim, mas concentrem na base, concentrem no que vocês podem fazer da base, concentrem no equilíbrio hormonal, então estudar hormônio, entender hormônio, médico que trabalha com hormônio é fundamental, e escolham as melhores estratégias. É melhor que você faça uma estratégia, um suplemento, uma coisa que seja efetiva, do que use um monte de coisa aleatória do nada, sem entender o porquê que está funcionando, o que está fazendo, o que está acontecendo. Finalmente, putz, doutor, você atende online, paciente fora de câncer? Atendo online. Tá, hoje mantendo muito online, porque eu moro numa cidade interior de Santa Catarina e dá para fazer a grande maioria disso tudo que eu tô falando online. Eu tenho pacientes do Brasil inteiro. Inclusive eu tô com frio aqui, atendi uma paciente de Rondônia e uma paciente de Belém. Belém não, Santarém no Pará. As duas de blusinha, assim, calor. Eu falei, pô, que inveja de vocês aí, né? Então temos ali, eu vou deixar 10 minutos pra gente conversar, para não ficar muito extensa a live, pra vocês ir dormir também, produzir melatonina. E queria saber o feedback aí. Obrigado, Yara. Obrigado, Jaque. Você fala muito em pouco tempo. Tem que assistir de novo. Beleza, mas é que é o tanto de informação que eu tô passando. Eu tô entregando o conhecimento de tantos anos estudando em 1 hora. Então eu prefiro falar rápido e conseguir entregar tudo que eu penso e abrir a cabeça. E depois vocês vão aprofundando. Tudo que eu falei aqui hoje, vocês podem procurar. Então, tudo que eu falei, vou dar um exemplo. Entra lá e bota exercício físico e longevidade. Pode botar lá vitamina D e doença autoimune, vitamina D e endometriose, melatonina e obesidade. Procura, vai atrás, né? Excelente. Jussara, minha paciente querida, um beijo pra ti, boa noite. Foi ótima live, um presente, parabéns, obrigado, live perfeita, show. Muito obrigado, pessoal. Obrigado de coração. Se alguém tiver alguma dúvida, eu puder falar mais alguma coisa aí, em relação a... Compartilhei com muitas pessoas. Muito obrigado. No Alcunha. Obrigado por compartilhar. Isso faz muita diferença para mim. Muito obrigado de coração. Perfeito, obrigado. Gratidão. Gratidão é minha, pessoal. Tá? Então eu tô aqui justamente por causa disso. Por vocês, para vocês, né? E para ajudar o máximo possível, levar o máximo de conhecimento, fazer com que isso chegue ao máximo número de mulheres. E é por isso que eu subo a live lá no canal de vídeos do YouTube, porque lá meus vídeos de progesterona ou de estradiol, que estariam perdidos aqui no meio do Instagram, tem hoje 12, 15, 20 mil e eu recebo comentários, por isso que eu gosto de deixar lá. Suplementação de melatonina vicia o corpo? Não vicia, é um hormônio. Você vai produzir, só que... Ó, eu vou até mostrar um negócio aqui bem importante para vocês, tá? Que eu até esqueci. Eu preparei alguns slides, mas eu fui me empolgando e parei. Olha isso aqui, olha esse gráfico importante aqui, tá? Olha isso aí. Isso é o nível aqui na coluna da esquerda, nível de melatonina, e aqui embaixo os anos de idade, as décadas de vida, 0, 10, 20, 30, 40. Observa comigo que a gente tem um pico da produção de melatonina na nossa infância. Por que você acha que criança dorme profundamente, dorme gostoso e produz? Olha só, lá na infância... Até os 10 anos ali, 10 anos, 12, antes da adolescência, é o nível de melatonina que a gente produz em torno de 120, 130 picogramas por ml de melatonina uma noite de sono. Saiu da infância, deixou de ser criança, começou a produzir hormônio, o homem testosterona prostético, mulher estradiol progesterona, já cai bastante. Já cai ali, entre 10, 20 anos, adolescência, já cai.
A partir dos 30 anos ali, pessoal, dá uma olhada, é ladeira abaixo a melatonina. A melatonina é um dos hormônios que mais cai. Chegou nos 40 para frente, então não existe nenhuma paciente minha que não faça reposição de melatonina. Por quê? Porque a idade já vai caindo, porque a gente fica nessas luzes, porque a gente fica com cortisol alto, porque a gente não dá. E tem que fazer a reposição, que é a molécula mais fantástica. Eu vejo um monte de gente usando um monte de coisa, gastando dinheiro, e a melatonina. Agora, a melatonina precisa ter muita expertise de usar. As doses que eu vejo por aí são doses totalmente inadequadas, tá? Muito altas. E você não vai viciar no hormônio, que você está repondo. É a mesma coisa que falar, vou viciar no hormônio tireoidiano que eu estou repondo. Como é que você vai viciar no hormônio tireoidiano? Se a tua tireoide não produz, você está repondo, vai. Uma paciente da menopausa vai viciar em estradiol e progesterona. Não vai viciar porque é muito bom, que ela não tinha mais o hormônio e agora ela tem. Agora, viciar o corpo ou ter alguma questão, não vai. Agora, você não precisa usar doses cavalares de melatonina. A reposição fisiológica de melatonina tem muito melhor resultado. Agora, ninguém sabe doses fisiológicas. Todo mundo dá a partir de 2 miligramas para cima, são doses altíssimas. Que a gente pode usar em tratamento de câncer, que a gente pode usar em tratamento de doenças oxidativas, endometriose, uma mulher que quer engravidar e vai fazer FIV, fertilização, beleza, como estratégia, novamente, como estratégia. Agora, como uma reposição fisiológica, pensando em bem-estar, em envelhecimento, doses inadequadas, pessoal usando melatonina muito inadequadamente, tá? Melatonina é um hormônio fantástico, mas tem que saber usar e tem que saber entender a fisiologia, metabolismo, e simplesmente fica assim, melatonina é bom, mas ninguém estuda, ninguém lê, ninguém vê o metabolismo, ninguém entende as ações antioxidantes, e aí fica uma coisa do samba criador. Quer ver uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês também? Eu tinha separado várias coisas que eu não mostrei quase nada, mas olha só. Olha isso aqui, melatonina no ovário. Você sabia que o teu ovário produz melatonina? Os níveis de melatonina intrafoliculares, vou compartilhar com vocês só um pouquinho aqui, ó, desativar comentários. Os níveis de melatonina intrafoliculares, né? Melatonina é o principal antioxidante dos ovários. Você tem qualquer patologia oxidativa, principalmente endometriose, está tentando engravidar, tem baixa reserva ovariana, má resposta ovariana, a melatonina é o principal. Os níveis de melatonina dentro do folículo ovariano, é produzida pelas células da granulosa, mas também chega através do sangue à noite. Quanto maior o nível de melatonina dentro do seu folículo, onde está maturando o teu óvulo, em estudos com reprodução humana, em que eles puncionavam os óvulos para captar e dosavam a melatonina intrafolicular, quanto maior o nível de melatonina dentro dos ovários, mais número de óvulos captados, mais óvulos de boa qualidade, mais taxa de fertilização, mais embriões de classe A, embriões de maior qualidade, mais taxa de implantação, menor risco de aborto, menor risco de síndromes obstétricas, mais taxa de nascido vivo. Diretamente se correlaciona com todos os desfechos reprodutivos, porque é o principal antioxidante ovariano. Vejo um monte de gente usando um monte de suplementação para fertilidade. Assim, ó, o enzima Q10 é muito bom para fertilidade, mas não chega aos pés da melatonina. Não beija o dedinho do pé da melatonina em relação à fertilidade ovariana. Eu vejo gente usando doses altíssimas de coenzima Q10, ganhando rio de dinheiro e não usa a coisa mais básica. Isso aqui é um trabalho que eles fizeram com pacientes que iam para FIV, que iam tomar melatonina, que deram para um grupo controle aqui, ó, placebo, um grupo tomou 1 miligrama, um grupo tomou 3 miligramas e um grupo tomou 6 miligramas. E eles queriam dosar, quando iam captar os óvulos, o nível de melatonina intrafolicular. Porque se um maior nível de melatonina intrafolicular melhora todos os desfechos reprodutivos, eu aumentar a melatonina ovariana, será que eu suplementar, eu vou aumentar? E aqui está o trabalho. Eles viram que quando se tomou placebo, controle, o nível de melatonina ali era 103, picogramas por ml. Quando se tomou 1 miligrama, 266, a média das pacientes no ovário. Quando se tomou 3 miligramas, 376. E quando se tomou 6 miligramas, 485. Então, se eu tenho uma paciente com má resposta ovariana, envelhecimento ovariano, querendo ir para FIV, querendo estimular... É uma estratégia usar a melatonina na dose maior que ela tolera. Eu quero usar uma dose maior para essa captura de óvulos, para fazer, mas é uma estratégia. O pessoal não estuda, não entende, não vai atrás. E aí... é uma dose padrão para todo mundo, mas é uma estratégia. Agora, isso para a questão de envelhecimento, desculpa aí, vou reativar os comentários. Entendeu? Então, a gente consegue usar também estratégias, hormônios como estratégia, udeia, testosterona para a questão da fertilidade, ou para uma doença de estresse oxidativo, ou para um câncer em que eu preciso. No câncer chega a 10 miligramas de melatonina, só que eu tenho que entender, eu tenho que estudar, eu tenho que ir na literatura, eu tenho que abrir o PubMed, eu tenho que sentar lá e ler os artigos relacionados com melatonina e fertilidade, que eu já li, todos que tem no PubMed eu já li. Então, assim, isso faz diferença. E hoje temos dificuldade nisso aí, tá?
Então, não viciem, tá? Por nada ali. Não vicia em melatonina, não existe viciar em hormônio, isso não existe. Vicia em cigarro, se vicia em Rivotril, se vicia em Zolpidem, se vicia em açúcar, se vicia em álcool. Mas em melatonina eu nunca vi ninguém viciar. Qual o melhor horário para tomar melatonina para fertilidade? À noite. Conhecimento liberta, verdade, verdade. Concordo. Quem tem lúpus pode repor hormônio. Isso é uma dúvida muito legal, eu aprofundaria aqui. Mas assim, ó, o que ativa o lúpus, o que piora o lúpus é o estradiol. É uma resposta T-helper, isso você não vai conseguir entender. Mas tem algum profissional de saúde aqui, pós hormonal, falam que progesterona só serve para proteger o endométrio. Não serve só para proteger o endométrio. Por exemplo, o estradiol está associado com uma resposta tipo celular, T-helper 1. E a progesterona, ela imunomodula, ela faz uma resposta humoral, tipo T-helper 2, diminui a inflamação. Então, para uma paciente com doença autoimune, se você for usar só estradiol, que nem diz a literatura, se a mulher não tiver útero e for usar só estradiol, problema, você pode ativar doença imune. Isso mostra na literatura. E o que seria o antídoto? Progesterona, equilíbrio entre estradiol e progesterona. Uma das coisas mais absurdas que eu vejo por aí é falar que mulher que não tem útero não precisa usar progesterona. Desconhece totalmente a fisiologia feminina quem fala isso aí. Inclusive as sociedades médicas. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Quanto posso dar para ela? Tenho a mínima ideia, Priscila. Não posso te ajudar nisso. Não conheço nada do caso da sua mãe, não tenho ideia, sabe? Esse tipo de pergunta é para consulta médica. O que eu consigo aqui falar é o que fala a literatura, os trabalhos. Você consegue botar lá no Google, pesquisar, procurar algum profissional que entenda isso, que trabalhe com esse tipo de abordagem metabólica para pacientes com câncer, enfim. Testosterona não bloqueia o ciclo, mas pode alterar. Se tiver níveis suprafisiológicos, pode alterar. Eu tirei atipias da mama, pode ser por hormônio? Pode, depende do tipo de atipia, mas isso também é questão para consulta médica, mas não é contraindicação. Tem endometriose profunda, posso tomar melatonina? Não só pode, como deve. Tá? Depois de tudo que eu falei, pode, é um baita antioxidante, inibe endometriose, inibe proliferação, é excelente, tá? Meio que a melatonina se destaca, mas a melatonina se destaca mesmo, ela é excelente para a saúde. Pessoal, chegamos ao final aí, né? Lamento, mas eu nem consegui jantar ainda hoje, vou comer tudo errado hoje, vou comer tarde, vou dormir tarde, tudo errado, mas tudo bem, amanhã às 5 horas estamos na academia. Quem estiver na live aí amanhã, então, vou postar eu na academia às 5 horas, só para vocês verem como que eu falo, eu faço. E eu vou dormir cedo hoje, máximo 10 horas, eu já quero estar dormindo aí, já consegui tomar banho. E vamos, enfim. Olha só, uma pergunta boa aí, ó, última, tá? A Endo 1683. Sempre participa e sempre está ativa no meu perfil. Dr. Léo, Androgel uma vez por semana para pós-menopausa. Androgel é uma dose de 50 miligramas de testosterona. 50 miligramas. A dose máxima para mulher, a máxima, 10. Em média, a gente fica com 5, 3, para a maioria das mulheres é suficiente. Você vai tomar uma dose que é mais ou menos 10 vezes a dose. Uma vez por semana, qualquer lógica de tomar uma vez por semana um booster de testosterona. E aí, em um dia, tu faz uma dose suprafisiológica. Depois, em 24, 36 horas, isso cai e fica 6 dias sem. Faz a mínima ideia. Fazer isso é loucura. É desconhecimento de fisiologia. Por isso que não dá para vocês saírem fazendo reposição hormonal sozinho. Pessoal... desculpa meu jeito de falar, meu jeito de me expressar. Queria agradecer, pedir só para vocês compartilharem e seguirem em frente buscando um médico parceiro, seguindo em frente aí, buscando melhorar a sua saúde. Assistam de novo a live, foquem na base da pirâmide, foquem no equilíbrio hormonal, tenham um bom médico parceiro, um bom nutricionista, um bom terapeuta, um bom educador físico e fisioterapeuta, qualquer coisa que pode ajudar. Usem suplementos, estratégias com sabedoria, procurem ajuda de profissionais que saibam o que estão fazendo. Esse é o recado final da live aí. E o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora, tá bom? Grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Até!